livros bíblicos. E hoje a gente lembra aqui o livro de Deuteronômio, tá? O livro de Deuteronômio. Vamos ver aqui alguns pontos rápidos, não é, sobre esse livro. Veja só. Muito provavelmente foi escrito em 1410 a.C. Provavelmente realmente foi o último dos livros, não? Parte do livro que Moisés escreveu. Provavelmente Moisés foi o autor. A gente vai comentar isso mais especificamente um pouquinho na frente. Foi escrito para o povo de Israel. É um livro de doutrina, não é tanto de história, mas é de doutrina. Tem aspectos históricos, mas é basicamente de doutrina, de ensino. Foi reconhecido como inspirado em 621 a.C. Isso também é muito provável. Digamos, a gente vai ver, parte foi reconhecido logo mais cedo, né? Logo depois que foi escrito, 1440. Parte foi escrito, né? Mas a outra parte foi reconhecida também já no futuro, tá bom? O que mais? Faz parte dos textos da lei lá na Bíblia hebraica, não é? O contexto é Deus ensina e está voltado para falar sobre o povo ser obediente, não é? Mostrando que a desobediência é desfavorável aos interesses da nação. Lembrando que, aí novamente a gente volta a mencionar isso, lembrando que só é revelação de Deus, somente é revelação de Deus em qualquer texto da Bíblia, o que for coerente com Jesus e os seus ensinos. Tudo aquilo no livro de Deuteronômio ou qualquer outro livro que não seja coerente com o ensino de Jesus, não é da revelação de Deus, é do entendimento, né, eu coloquei aqui, do entendimento equivocado e limitado do escritor. Então tenha isso em sua mente. O que não concordar, o que não for, não é coerente com o ensino de Jesus, não é de Deus, não é da cabeça do escritor. Tá bom? Então vamos ver aqui. Primeiro, sobre Deuteronômio, há duas interrogações principais. Uma é sobre a autoria e a outra é sobre a data. Sobre a data é que há conteúdos apropriados aos tempos do Êxodo, tá? Da vida do povo no deserto, e há conteúdos apropriados aos tempos do exílio em Babilônia. Então, é plausível que estas duas datas tenham a ver com o livro. Tá bom? Então, tem informações no livro de Deuteronômio que tem todas as características para demonstrar que foi escrita na época mesmo do Êxodo, na época que o povo estava pelo deserto para entrar em Canaã. E tem informações lá que mostra que é impossível ter sido na época de Moisés, foi escrita, por causa das informações que dá, foi escrita na época do exílio na Babilônia. Entendeu? Então essas duas datas, muito provavelmente, têm a ver com o livro de Deuteronômio. Parte foi escrita por Moisés, aí agora entra a questão da autoria, né, que a gente vai falar. E parte foi escrita mais tarde em nome de Moisés. Então, sobre a data, é que há conteúdos apropriados, já falamos, né? Terceiro, há quem acredita que este é o livro achado pelo sacerdote Ilquias nos tempos de Jeremias. Entendeu? Então, foi dito assim, olha, Ilquias encontrou um livro do Senhor que estava escondido, perdido, ou que seja, lá dentro do templo. Então, muito provavelmente, esse livro de Deuteronômio, ou pelo menos essa parte que foi escrita, né,
na época da Babilônia. Então, nessa parte é que foi então encontrado, né, essa outra parte do livro de Deuteronômio. 4. Sendo então com estas duas ou mais datas, o livro deve ter sido escrito numa parte por Moisés, aquela parte mais antiga, e outra por outros escritores em suas épocas, usando uma prática comum aos hebreus. Não há nada de assustador nisso na prática hebreia, né? De uma pessoa escrever em nome de outra pessoa. E isto não ser entendido como algo inconveniente. Era aceitável, era permitido, tá bom? Por exemplo, muito provavelmente, muitos dos salmos que foram escritos, né, atribuídos a Davi, não foi escrito por Davi, tá bom? Mas foi escrito, veja só, quando diz assim, Salmo de Davi, esse de, lá no hebraico, pode ser salmo escrito por Davi, escrito para Davi, escrito por ordem de Davi, entendeu? Ou o que? Escrito sobre Davi, entendeu? Então, não há problema nenhum de alguém escrever em nome de outro, não é? E isso era perfeitamente aceito como sendo verdade. O importante aí não é exatamente a data ou o autor. O importante é a mensagem que está no texto. Era assim que os hebreus trabalhavam. É por isso que nos livros apocalípticos hebreus, não é? E no nosso também, o Apocalipse, você pode pensar que quem escreveu o texto não foi João no nosso texto, no nosso caso. Como também não foi escrito, não é, por aquelas pessoas, por exemplo, lá tem, não sei o que de Salomão, né, o livro de Salomão, uma coisa assim. Todo hebreu lia sabendo que não foi Salomão que escreveu, mas o importante é a mensagem que está ali. Era isso que eles valorizavam. Tá bom? Ok? Então esse é sobre livros apocalípticos, não, desculpa, não é apocalíptico, mas sobre o livro de Deuteronômio, né? Que a gente está hoje refletindo, repensando, para a gente conhecer um pouco melhor.